Olá, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aqui quem fala é a irmã Paloma. Espero que todos estejam bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos. E eu gostaria de estar meditando com os irmãos hoje a palavra em João, capítulo 3, né? O Evangelho de João, no capítulo 3. E eu gostaria de estar falando sobre o novo nascimento. E é uma passagem muito importante, porque o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e que se essa obra não acontecer nas nossas vidas, nós não podemos entrar no reino dos céus, nós não podemos adentrar os portões celestiais, se não haver essa transformação e se não haver essa mudança. Amém? João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até aí. Então Nicodemos era um homem religioso, era um homem, era um dos principais ali entre os fariseus. Ele ocupava no sinédrio uma posição privilegiada. Nicodemos conhecia a lei de Moisés. Nicodemos estava sempre nas sinagogas. Ou seja, Nicodemos conhecia bem a religião, conhecia bem as leis, conhecia a palavra de Deus. Então, esse primeiro ponto que fica para nós é o seguinte, que não basta nós conhecermos a Bíblia, conhecermos a lei, nós termos uma posição privilegiada na igreja, ou nós frequentarmos a igreja, ou a gente ter um cargo na igreja, ou quer seja um cargo pastoral, ou um cargo no louvor, ser conhecedores da lei. Não basta somente a gente conhecer, né? E Nicodemos foi ter de noite com Jesus, né? Ele foi ter de noite com Jesus. Então, Nicodemos, sendo ali filho de Abraão, observador meticulosamente da lei, e na sua opinião, né? Ele tinha ali uma convicção. Ele se considerava uma pessoa salva. E realmente, Nicodemos, ele era uma pessoa ética, moralmente, na sociedade. Andava corretamente, né? Não adulterava, não estava praticando pecados explícitos, né? E aí ele vai ter com Jesus e fala: mestre, olha, eu sei que o Senhor é mestre em Israel, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, né? Se essa pessoa não vir da parte de Deus. Então, Nicodemos ali, ele foi procurar Jesus, acredito que já movido pela ação do Espírito Santo, porque Nicodemos já vinha testemunhando milagres de Jesus, já vinha observando Jesus ali, e ele vai ter com Jesus. E ele afirma: Senhor, olha, eu sei que o Senhor é mestre em Israel e que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então ele tinha convicção de que Jesus era, no íntimo, o Messias, né? Então, Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo, irmãos, do grego anotem, significa nascer de cima ou nascer do alto. Ou seja, se você não nascer do alto, ele disse a Nicodemos, se você não nascer de cima, se o Espírito Santo não transformar o seu coração, não imergir você numa vida no Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos não entende. Aí ele vai perguntar para Jesus, Jesus, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Né? No versículo 4. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ou seja, Jesus estava falando do quê? De nascer de cima, de nascer do alto, de uma obra espiritual. E Nicodemos estava achando o quê? Que essa obra ia ser de uma forma carnal. Ele estava num plano carnal. Mesmo sendo um homem conhecedor da lei, um homem religioso, um homem que ensinava a lei, que ensinava a palavra, que estava ali, mas ele não tinha convicção espiritual da sua condição. Tanto é que ele vai falar de algo natural, vai perguntar de algo natural para Jesus, sendo que Jesus estava falando de algo espiritual, que é o nascer de cima, que é um novo nascimento, uma nova criatura. E aí ele diz, Jesus, mas eu sou velho, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus responde no verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Cristo declara que sem a implantação da vida no Espírito, não há salvação. Água e do Espírito, ou seja, onde Deus promete transformar o coração por água pura e pelo seu Espírito. Ou seja, a água pode significar confissão a Cristo, confissão de Cristo e arrependimento, realizado normalmente ali no batismo e baseado na fé, né? Como diz lá em Atos 2:38. Então, ele não entendeu. E Cristo vai declarar, olha, se você não tiver uma implantação da vida no Espírito, Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino dos céus. Irmão, se eu e você, nós não nascermos de novo, se nós não nascermos do alto, se não haver uma implantação na vida no Espírito, na nossa vida, um arrependimento sincero, uma mudança de mente, uma transformação de mente, de coração, nós não podemos entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento, não podemos entrar no reino de Deus. Se nós não nascermos do alto, se nós não nascermos de cima, se o nosso coração não for transformado, isso é muito além de simplesmente frequentar um templo. Isso é muito além de simplesmente frequentar uma igreja, de tomar ceia, de subir num púlpito, de pregar, de conhecer a Bíblia. Mas se nós não formos imergidos numa nova vida no Espírito, se o Espírito Santo não fizer uma obra sobrenatural no nosso coração de transformação, de alteração da vontade, eu amava as coisas do mundo, hoje eu odeio as coisas do mundo e amo as coisas de Deus. Não tem como nós entrarmos no reino. E Nicodemos, ele era um homem religioso que conhecia a lei, estava na sinagoga, mas ele não era um homem nascido de novo. Ele estava caminhando para o inferno. Ele estava falando de coisas terrenas, de um novo nascimento, de uma forma terrena, quando Jesus estava falando de coisa espiritual. Nicodemos, não, você não vai voltar para o ventre da sua mãe. Eu não estou falando de você voltar de novo ao ventre da sua mãe, eu estou dizendo de você nascer do alto.
do seu coração ser transformado, de uma implantação numa vida, de uma vida do Espírito Santo, uma obra sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Era isso que Jesus estava falando. Se você não nascer do alto, se o seu coração não ser transformado, Nicodemos, você não pode ver Jesus, você não pode entrar no reino. E se o nosso coração não estiver transformado, não for transformado pelo Espírito Santo, se nós não nascermos de cima, se nós não nascermos do alto, se a nossa vida não for transformada pela obra do Espírito Santo, isso é uma obra soberana, é uma obra da graça, é uma obra que não compete a mim e a você, é uma obra do Espírito. Nós não podemos entrar. Aí, de novo, no verso 5, né? Eu gosto de repetir para ficar bem frisado. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne se inclina para as coisas da carne. Isso já vai, o apóstolo Paulo vai falar isso lá em Gálatas. Ou seja, aquele que é nascido da carne, ele se inclina para as coisas da carne. Então, o pecado, a pecaminosidade, a natureza caída e depravada em Adão sempre vai pedir o pecado. Então, essa pessoa vai se esbaldar no pecado. Ela vai amar o pecado. Ela vai viver na prática do pecado. Ela vai deliberar, ela vai se sentir confortável, ela vai se sentir prazer no pecado, no adultério, na prostituição, na mentira, na falcatrua, porque ela é nascida da carne. Quem é carne vai viver um estilo de vida de carne, mas quem nascer do Espírito, aquele que é nascido do Espírito, vai se inclinar para as coisas do Espírito. Numa vida de jejum, numa vida de oração, numa vida de abandono do pecado, essa pessoa vai abandonar o adultério. Ela vai abandonar o adultério, ela vai abandonar a mentira, ela vai abandonar tudo aquilo da vida dela que vai contra a palavra de Deus. Ela vai abandonar, ela vai se arrepender, o coração, a mente vai ser transformada pelo Espírito, ao ponto que o pecado não vai ser mais um estilo de vida para essa pessoa. Se ela adulterava, ela vai parar de adulterar. Ela vai virar para aquela pessoa que tá com ela e vai falar assim: nós cometemos um grande erro, você não é o meu esposo original. A minha esposa original é aquela que eu deixei, então eu não quero mais esse relacionamento. Eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar, eu não quero mais usar droga, eu não quero mais me prostituir. A partir de hoje eu renuncio isso, eu entrego a minha vida para Cristo, eu não quero mais, eu tenho nojo disso, eu não quero mais. E isso é um novo nascimento. O Espírito Santo gerando nela uma nova natureza, uma nova disposição mental. Porque o Espírito Santo, ele vai fazer a obra na nossa vida. E nós vamos o quê? Renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E vai vai passar a ter uma vida no Espírito. Uma vida imergida no Espírito, uma vida caminhando em santidade, na presença do Senhor. A cada dia o Espírito Santo vai falando ao nosso coração e nós vamos deixando as práticas antigas e nos voltando para as práticas que verdadeiramente agradam ao Senhor. E aí ele vai dizer para Nicodemos no versículo 7, não te admires, Nicodemos, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Jesus virou a Nicodemos e disse, Nicodemos, não te admires, você precisa nascer de novo. O seu conhecimento da lei não é suficiente. A sua oratória dentro da sinagoga não é suficiente. Você, de fato, conhece a palavra, você está dentro da sinagoga, ou seja, da igreja, mas você ainda não foi transformado. E talvez eu esteja falando para um Nicodemos aqui, nessa manhã. Talvez você é um evangélico, um católico, você conhece a Bíblia, você vai à igreja, você toma ceia, você até se batizou. Mas você sabe que você ainda
triunfa, que você ainda mergulha no pecado. Você sabe que ainda o pecado é o seu maior prazer. Você sabe que essa mulher que você está não é a sua esposa legítima. E você talvez está indo até na igreja com ela. Você sabe que você está cantando no louvor, que você está na igreja, que você se intitula evangélico, mas a sua vida é uma vida carnal. Não te admires eu dizer para você que você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Nós precisamos, irmãos, de uma mudança, de uma transformação real e verdadeira. Nós precisamos nascer de cima. Nós precisamos, de fato, olhar para dentro de nós e ver se nós estamos presos no pecado ainda. Será que o pecado ainda é o meu prazer? Será que o pecado ainda me traz uma satisfação? Porque se o pecado está trazendo uma satisfação para nós, isso é uma evidência que nós não nascemos de novo. Nós somos meros religiosos indo para o inferno. Mas se você entendeu essa palavra e você diz, irmã Paloma, até aqui, eu estava sendo um religioso, uma religiosa. Eu vou até na igreja, eu gosto dos irmãos, eu vou lá, eu congrego, eu canto no louvor, sou pastor, sou diácono, mas o pecado ainda é o meu prazer. Dentro da igreja eu sou uma coisa e fora da igreja eu sou uma pessoa totalmente oposta. Então essa mensagem é para você, meu irmão e minha irmã, que quer de fato mudar essa realidade. E essa realidade não pode ser mudada por você. É uma obra da graça, é uma obra do Espírito Santo. E a pergunta que fica é, você nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você vai orar comigo? Eu vou orar por você. E o Espírito Santo vai nos transformar, vai te transformar, vai mudar a tua realidade. E a partir de hoje você vai abandonar o pecado. Você vai abandonar da tua vida, você vai eliminar da tua vida tudo aquilo que afronta o Deus Santo. E você de fato vai nascer do alto, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu louvo o Senhor e agradeço por essa palavra. Não queremos ser, Senhor, apenas religiosos, mas queremos ter o coração transformado pelo Teu Espírito. Assim como Nicodemos, meu Pai, foi ao encontro do Senhor e o Senhor o confrontou com a palavra, assim como o Senhor salvou a Nicodemos, assim como o Senhor me salvou, salva também esse que me assiste, transforma. Pai, que haja um novo nascimento. Meu Pai, que essa pessoa que me assiste venha nascer do alto, que o Teu poder, o Teu Espírito possa transformar a cada coração. Pai, queremos nascer de novo, queremos ser novas criaturas diante do Senhor. Pai, tira de nós tudo aquilo que não agrada, toda a nossa natureza terrena, tudo aquilo, todo pecado, meu Pai, que nos assola, que o Senhor venha, meu Pai, arrancar da nossa vida, fazer com que nós venhamos sentir nojo. Faça com que essa pessoa venha ter um encontro contigo, um novo nascimento. Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha ao encontro de cada inscrito, de cada um que me assiste, trazendo a consciência de que se ela não nascer de novo, Pai, ela não pode ver ao Senhor. Pai, que a obra de salvação seja feita nessa manhã. Que a obra de salvação seja feita, meu Pai, na nossa vida a cada dia. Molda-nos, Senhor, o Teu Filho, Senhor, em nós. Que venhamos dar frutos do Espírito. Que venhamos, meu Pai, ser cristãos. Ensina-nos a ser cristãos, verdadeiros cristãos. Não apenas religiosos, não apenas frequentadores de uma denominação, de uma igreja. Não, Senhor. Porque o cristianismo, Senhor, não é uma religiosidade, mas é um estilo de vida, Senhor. Que a nossa vida venha agradar a Ti, que o nosso comportamento, meu Pai, venha glorificar o Teu santo nome. Meu Pai, que aqueles que se encontram presos no pecado, que o Senhor venha tirar. Aqueles que se encontram, Senhor, aprisionados no mundo, que o Senhor, meu Pai, venha tirar do mundo.
alcançar, Senhor, os teus eleitos, os teus escolhidos. Em nome do Senhor Jesus, salva-nos. Dá, Senhor, a nós a alegria da salvação, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, nessa palavra e eu creio que houve a salvação. Eu creio, Senhor, que o teu Espírito está operando e já operou e para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que o Senhor venha resplandecer a luz dele no teu rosto. E que aonde os irmãos andarem, o Espírito Santo vem estar com os irmãos. Amém? O Senhor é bom o tempo todo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por cada mensagem, por cada irmão que tem se importado conosco, mandando mensagem, orado por nós. E continuaremos orando, unidos em oração. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus, irmãos. A paz do Senhor e um forte abraço. Tchau, tchau.